28º ano, os 40 dias de jejum e oração, 28º ano. Eu esse ano completo 38 anos. Como meu pai disse mais cedo lá fora, 28 anos é uma vida, uma vida. Tem alguém aqui que tem 28 anos? Exatamente 28 anos? Tem uma pessoa aqui, 28 anos. Uma vida inteira. Uma vida inteira. E nessa noite, nós estamos iniciando uma jornada, iniciando um período de 40 dias de jejum, de oração, de consagração. No final de semana passado, no feriado, eu estive em Paranapanema, é uma cidade interior de São Paulo, 3h30 da capital, ministrando numa primeira conferência que uma primeira igreja batista de Paranapanema estava realizando. O pastor Davi Maia estava lá, o pastor Davi Fernandes estava lá. E eu tive a oportunidade durante a palavra de ministrar para eles e contar um pouquinho da história da música Consagração, que tem a ver com a consagração de uma igreja. Uma igreja consagrada que produz uma adoração da eternidade. O pastor de lá estava falando para mim, falou: Thiago, essa música, ela marcou a vida, marcou uma geração, marcou uma época, marcou minha vida, e falou assim, e é interessante, o que eu acho mais interessante é que a gente canta essa música hoje. Tem música que é antiga, a gente canta e ela já nem toca mais muitas pessoas, mas essa música passa 5, 10, 15, 20 anos. Toda vez que eu ouço essa canção, ela me leva para o mesmo lugar, eu sinto a mesma coisa. Eu falei: pastor, eu chamo isso, eu aprendi com meu pai, isso chama música da eternidade. Tem algumas coisas que são moda, um tempo passa, mas aquilo que é da eternidade é assim como o nosso Deus, que era, que é e que há de vir. Então ela não fica fora de moda, ela não fica temporal. Toda vez que você se conecta com algo que vem da eternidade, realmente aquilo te leva a um ambiente de glória, um ambiente da presença de Deus. E nessa noite eu quero ministrar ao teu coração, com muito temor e tremor, eu quero te ministrar uma palavra para esses 40 dias que nós vamos entrar. Como eu disse para vocês, esse ano eu faço 38 anos de idade, eu cresci na igreja, eu já vi muita coisa acontecer, quero ver mais ainda, se Deus assim me permitir. Mas eu já vi muita gente entrar, muita gente sair, muita gente se derramar aqui na presença de Deus, e depois essa mesma pessoa estava fora da casa de Deus, fora dos caminhos do Senhor. Eu já vi gente que estava um tempo muito fervoroso e outro tempo frio, igual uma pedra de gelo. E eu quero nessa noite ministrar uma palavra ao teu coração, que Deus ministrou ao meu coração. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Lá em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 16, você não precisa se preocupar em abrir, se você estiver aí com a Bíblia, eu vou pedir para a Rafaela colocar aqui para a gente. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 16. Nós temos um momento onde Elias tem um confronto com os profetas de Baal. Vou ler com você, diz assim: então foi Obadias encontrar com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: tu és o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. Elias primeiro foi chamado de perturbador de Israel. És tu o perturbador de Israel? Aquele que vem aqui perturbar a gente, que vem afrontar a gente, porque eles tinham deixado os caminhos do Senhor. Só que Elias, com toda a autoridade que Deus deu para ele, ele responde: não, é tu e a tua casa que tem perturbado Israel. Israel era o povo de Deus, era a nação santa, e tinha se convertido a outros deuses. E continuando a passagem, disse: agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesma mesa de Jezabel.
Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém, o povo nada respondeu. A gente vai parar por aí até enquanto. Até quando, essa frase de Elias ela ecoa até hoje. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Sabe o que significa cochear? Cochear significa andar com dificuldade, andar mancando. Até quando você vai ficar andando em falso, andando sem segurança entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, servi-o. Se Baal é Deus, então sirva Baal. Milhares de anos depois, se você tiver os membros da tua igreja no Facebook, você vai ver que Elias podia chegar aqui hoje e falar a mesma coisa. Até quando vocês vão se dividir entre dois pensamentos? Até quando? Porque a gente vê a pessoa aqui na frente se derramando, cheia da unção de Deus, aí daqui a pouco você, é a irmã que está no bloco? Fantasia e tudo, rapaz. O que aconteceu ontem? Semana passada mesmo estava no culto. Aí passa 15 dias, passou o feriado do carnaval, está aqui de novo, como se nada tivesse acontecido. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando? Elias perguntou para Israel. Até quando? O Senhor nos pergunta nessa noite. Elias então desafia o povo, desafia todos os profetas de Baal, aí até o Monte Carmelo levantar um altar. Ele ia levantar um altar e os profetas de Baal iam levantar um outro altar. Até que venha o fogo, que tem a ver com a presença do Espírito Santo, fogo que purifica, que refina o ouro, o fogo que vem nos provar, porque quando o fogo vem, ele prova tudo aquilo que é de valor e aquilo que não tem valor algum, aquilo que é palha, aquilo que é feno, tudo é consumido pelo fogo. Aquilo que tem valor, pelo contrário, ele fica ainda mais puro, como o ouro. Mas a sequência, até que chegue o fogo, primeiro tem-se um altar, depois você tem um sacrifício, então vem o fogo. Altar, sacrifício, fogo. Diga, altar, sacrifício, e então fogo. A primeira coisa que você precisa saber é que Deus não manda fogo para altares vazios. Aonde não tem sacrifício, é apenas um altar vazio. Deus não desperdiça fogo com altares vazios. Altares vazios. Sabe o que são altares vazios? Apenas a aparência. Apenas a aparência. O homem vê a aparência, mas Deus sonda o coração. Deus sonda o coração. Você pode ser o melhor ator do mundo, se derramar em lágrimas aqui na adoração, só que Deus não está vendo a aparência. Deus vai direto aonde importa, aonde fica a essência, aonde fica a fonte da vida, onde? No teu coração. Deus sonda os corações. Deus sonda os corações. E o que acontece é que, se eu perguntasse aqui quem quer ser usado por Deus, todos iríamos levantar a mão. Quem não quer ser usado por Deus? Quem não quer ser uma bênção para a sua geração? Quem não quer ter uma passagem na terra que deixe algum significado, além de todo dia ir para o seu trabalho, pagar suas contas, voltar para casa, ir para o trabalho, pagar as contas, voltar para casa? Todo mundo quer ter uma vida que signifique algo, que deixe um legado para as próximas gerações. O pastor Davi Fernandes estava ministrando lá nessa conferência que eu estive participando, e durante a palavra ele apontou para mim e falou: Tiago, estava contando a história da avó dele, como a avó dele era uma mulher, até hoje é uma mulher de oração. Ele falou: minha avó é aquela mulher do coque, do sapatinho de fogo, da Assembleia de Deus. Ele brincou, falou: esse pessoal que faz o filme do X-Men, eles devem ter visto minha avó quando eu era criança, porque era possessão demoníaca, botava a mão, a mulher vomitou um tumor. Ele falou: o pessoal que fez X-Men se inspirou na minha avó, com certeza. Nesse mesmo momento ele falou para mim, falou: Tiago, quando eu conheci o teu pai, a tua família e o ministério de vocês, eu fui constrangido pelo que Deus fez, está fazendo através
da vida do teu pai vai fazer na vida de vocês, do que Deus fez na nação através do ministério de vocês. Porque é algo que não é só para você, é algo que fica para a posteridade, que fica para a eternidade. É uma corrida de bastão, sabe? Um revezamento. Você dá o máximo que você pode, quando você não pode mais. Se o bastão cai da tua mão, tudo foi por água abaixo. Sucesso só é sucesso quando você tem sucessores bem-sucedidos. O trabalho de Deus é um trabalho de continuidade. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Estava falando com o Felipe, filho do pastor Roland, esses dias. Vi um pastor falando algo muito lindo. Ele falou, olha, botou 3 pessoas representando 3 gerações. Ele falou, Deus conquista. Os pais tomam posse e os filhos herdam. Esse é o trabalho de Deus. Para que a próxima geração possa ir mais longe. Para que possa ir mais distante. O que acontece é que a gente quer ser usado, só que a gente quer manter o controle das coisas. Talvez já tenha acontecido com você, se você tem uma habilitação de motorista, você está dirigindo, e talvez alguém do seu lado, quando você estava menos experiente, alguém do seu lado vai e bota a mão no volante. Já aconteceu com você isso? Você está dirigindo, alguém mete a mão no seu volante, ou bota a mão na marcha. Provavelmente você deu um berro. Não faz isso, pelo amor de Deus. A gente pode causar um acidente aqui. Por mais que você do lado, às vezes, viu uma situação de perigo, e o teu instinto foi livrar o carro, salvar, você pode provocar um acidente ainda pior. Por quê? Você já viu algum carro ser dirigido por 2 motoristas? Você consegue imaginar isso, um carro com 2 pessoas no volante? Só que é isso que a gente tenta fazer com Deus. A gente vem, Deus vem, chama Deus, Deus pode vir, toma o controle da minha vida, a minha vida é tua, a minha casa é tua, a família é tua. Quando Deus engata primeiro, você mete a mãozinha no volante. Opa, Deus, espera aí só um pouquinho aqui. Ó, cuidado com a guia aí, está chegando muito perto. Quer puxar o freio de mão? Não tem como um carro ser governado por 2 pessoas, o que dirá a sua vida ser governada por 2 pessoas. Ou governo eu, ou governa Deus. É tudo ou nada. Tudo ou nada. Lucas capítulo 9, do versículo 59 ao 61, conta a história de um jovem, que Jesus falou, vem e me segue. E esse jovem falou assim, tá bom Jesus, deixa eu só me despedir dos meus pais aqui e eu já volto. Está ali, ó. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Porém tu vai, anuncia o reino de Deus. Jesus convidou ele, aquele jovem recebeu um convite, essa pessoa recebeu um convite, nada mais, nada menos do que fazer história, fazer parte da história da humanidade. Ele podia talvez ser um grande discípulo de Jesus. Só que quando Jesus chama ele, convida ele para fazer parte da história da humanidade, ele falou, Deus, deixa eu resolver minhas coisas primeiro, deixa eu enterrar o meu pai. Jesus dá uma palavra muito dura para ele, fala, deixa que os mortos enterrem os próprios mortos. Você já cansou de ouvir meu pai dizer isso aqui, mortos lideram mortos, vivos lideram vivos. Deixa que os mortos enterrem os próprios mortos. Olha o convite que ele negou a Jesus. E até hoje a gente tem negado o convite de ser assim. Porque a gente é desafiado, a gente é convidado para fazer parte de algo, convidado a se doar um pouco mais pelo reino de Deus, convidado a fazer um pouquinho mais para Deus. E assim como esse jovem, que tinha uma desculpa válida, seu pai tinha morrido, a gente arruma alguma desculpa para dizer, eu queria muito, mas agora não. Eu queria muito, mas agora eu não posso. Será que o reino, será que a geração que a gente vive tem tempo para esperar você estar preparado? Você resolver todas essas coisas? Tudo que Deus procura é um coração disponível. Um coração disponível. Sabe por quê? Porque com aquele que não está disponível, por mais capacitado que seja, ele não pode fazer nada. Você não pode esperar nada de alguém que não tem disponibilidade para você.
Quantos estão entendendo? Você liga para um excelente marceneiro, te deram milhares de recomendações, olha esse cara aí, ele faz trabalho lá dentro, para o presidente, até para o presidente ele já fez móveis. Pô, que legal, liga para ele. Olha, eu estou precisando que você faça aqui, recebi excelentes indicações. Desculpa, eu não tenho tempo para te atender, eu não tenho disponibilidade. De que se adianta esse marceneiro? Nada. Nada. Por isso que a Bíblia diz, Deus procura um coração disponível. Disponível. Então a gente quer ser usado por Deus, só que a gente quer continuar no controle, a gente quer continuar segurando o volante, a gente quer continuar pelo menos no banco do carona para poder dar umas dicas para Deus de vez em quando na direção. Ora, você quer beber do Espírito, ora a gente quer beber do Espírito, ora a gente quer experimentar da carne. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Elias perguntou para o povo de Israel. Até quando? Querido, eu vi isso uma vez, isso marcou minha vida. Infelizmente, a realidade da igreja, a noiva de Cristo, nessa terra, que foi planejada, o sonho de Deus, não era que a gente ficasse lutando contra o pecado, que a gente ficasse cocheando entre carne e espírito. O sonho de Deus para a igreja é que ela manifestasse a autoridade dos céus aqui na terra, que ela manifestasse governo sobre a terra, que ela manifestasse transformação na terra. O problema é que a maioria de nós ainda estão brigando entre pecado ser santo, ora no bloco, ora na igreja, ora no bloco, ora na igreja, enquanto Deus estava sonhando com governo para a sua igreja. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Romanos capítulo 8, versículo 5 diz, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Como é que você tem vivido? Segundo a carne ou segundo o Espírito? Porque as duas coisas não podem coabitar. Não podem coabitar. Você lembra aquela passagem de Ezequiel 47, ele tem uma visão e ele fala que ele começou a caminhar num rio. Ele caminhou certa distância e a água batia no tornozelo. Ele caminhou mais um pouco, adentrando naquelas águas, e as águas começaram a bater nos seus joelhos. Ele continuou em frente, as águas chegaram até os seus lombos. E chegou um momento, diz a palavra, que só podia se passar nado. Alguém aqui já quase morreu afogado? Na praia? Sabe aquela sensação de pânico? Porque você começa a ver que você está perdendo as forças, você não está mais tocando o chão, as ondas não param de vir, começa a te faltar o fôlego, e sabe qual é o teu pânico? Sabe aquilo que te deixa muito inquieto, te deixa agoniado, te deixa com uma sensação de chão? Sabe o que é essa sensação? Perder o controle. Perder o controle. A nossa carne está programada para não perder o controle. Quem manda é você, não deixa ninguém mandar em você. Não é assim, quando alguém te dá uma ordem, a tua carne grita assim, quem é ele para mandar em você? A tua carne está programada para que o controle fique na tua mão, que a direção fique na tua mão, para que Deus não possa dirigir e o Espírito Santo não possa te conduzir aquilo que Deus sonhou para mim e para você. Então é muito interessante quando você quer chegar no nível mais profundo, não é tão fácil quanto parece. Há pouco tempo eu estava em Arraial do Cabo, pela primeira vez eu fiz aquele passeio de barco, que você vai numas praias lindas, que só de barco você chega lá, impressionante, água cristalina, assim, você olha, parece que o fundo do mar está pertinho. Aí eu falei assim, vou tocar o fundo, vou afundar aqui e vou encostar lá embaixo. Afundei, fiquei preocupado em não ter fôlego, voltei. Puxei mais fôlego, tentei de novo, não consegui, voltei. Aí eu perguntei para o cara do barco, pensei assim, aqui deve ter uns 8, 10 metros. Perguntei, quantos metros tem aqui? Ele falou, no máximo 4. Só que é quando a gente chega nas águas profundas, quando a gente chega no profundo de Deus, é quando a gente não tem controle, e a gente é levado pelas correntezas do Espírito Santo. E aí é Ele quem nos dirige para onde nós temos que ir. Mas não é fácil chegar lá no fundo, não. Fácil é ficar no rasinho. Porque ali você está seguro. Ali está tudo sob controle.
Não é assim quando o filho vai entrando na praia, ó, tá bom até aí. Água só na canela. Porque aí não tem perigo de acontecer nada. Porque ela está no controle. E a gente quer estar no controle o tempo inteiro. O problema é que com Deus isso não funciona. Nesse carro aí, nesse corpo que Deus te deu, não tem 2 volantes. Só tem um. Alguém tem que dirigir a sua vida. Quem vai ser, você ou Deus? Porque uma coisa que a gente aprende pela palavra é que Deus não trabalha com sociedade. Deus não trabalha com sociedade. Sabe que uma empresa tem que ter dois sócios. Se for 50%, normalmente é assim, quando tem 2 sócios, vai tomar uma decisão, os 2 têm que decidir juntos. Às vezes uma sociedade com 3 pessoas, e aí tem que os 3 decidir junto para tomar um acordo para alguma decisão para a empresa. Assim é uma sociedade. Deus não trabalha com sociedade. A gente vive numa democracia, né? Que a maioria decidir, assim será. Foi assim que nós elegemos o atual presidente. A maioria votou, a maioria elege um presidente. Isso é uma democracia. Muito legal se conduzir a nação dessa forma. Só que no reino de Deus não existe democracia. No reino de Deus existe teocracia. Deus é soberano sobre tudo e todos. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Deus não trabalha com sociedade. E se você não entende isso, você não consegue experimentar o sobrenatural de Deus. Eu vou te mostrar por quê. Se você não compreender que Deus não trabalha em sociedade, Deus não entra. Você não vai viver coisas sobrenaturais de Deus. E o que eu quero é que nós possamos viver, não só nesses 40 dias, mas no restante de dias que Deus nos permitir viver nessa terra, nós possamos viver, e mais do que viver, manifestar o sobrenatural de Deus nessa terra. Lembra da viúva de Sarepta? Quantos conhecem a passagem da viúva de Sarepta? Havia fome e sede na terra. Aquela viúva com seu filho só tinha um punhadinho de comida. É para eles fazerem a última refeição e morrer. Aí chega o profeta. O profeta fala para ela: o que você tem aí? Ela falou: eu só tenho um pouquinho de comida para eu e meu filho. A última refeição, e provavelmente a gente vai comer e vai morrer. O que o profeta falou para ela? Me dá um pedaço? Me dá um pouquinho? Vamos dividir em 3. O profeta falou: então prepara a refeição que eu vou comer. Imagina se você fosse o vizinho dessa viúva de Sarepta. Mas que pastor, cara de pau esse? Chega na tua casa, você só tem um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite. É a última refeição, vocês estão magrinhos, igual não sei o quê. Ele ainda vem para pedir a comida de vocês. Só que aquela mulher sabia o que significava um profeta naquela época. Quem recebe o profeta com honra de profeta, tem um galardão do profeta. Ela falou: se o profeta me pediu tudo que eu tenho, eu vou dar tudo que eu tenho. Ele não pediu um pouco, ele pediu tudo que ela tinha. Tudo. Sabe para quê? Para que ela ficasse com nada. Diga comigo assim: ele pediu tudo para que ela ficasse com nada. Agora você sabe por quê? Porque o lugar que Deus mais gosta de trabalhar é no nada. Porque do nada Ele faz tudo. Lembra? No princípio havia trevas sobre a face do abismo. Não havia nada. E Deus simplesmente com a sua palavra, Ele não fez força, Ele não teve que fazer curso, Ele não teve que se preparar durante 40 dias, não. Deus simplesmente disse: haja luz. E houve luz. Do nada Ele faz tudo. E foi assim que aconteceu com aquela viúva de Sarepta. Se ela tivesse dado um pouquinho, provavelmente ela tinha morrido de fome. Só que ela obedeceu o profeta e ela deu tudo. E você sabe o que aconteceu com ela? Você sabe qual foi o destino daquela família? Porque a Bíblia diz que ela teve que pedir vasilhas para os seus vizinhos. Deus mandou para ela muito mais do que ela precisava. Por quê? Porque ela deu tudo para Deus. Deus não trabalha com sociedade. Ela podia chegar e falar: olha, Elias, vamos fazer o seguinte, você fica com a farinha, meu filho fica com o azeite, vamos negociar isso aí, meio a meio? Poxa, uma criança, Elias, você não vai ter pena de uma criança faminta? Ela simplesmente entregou tudo,
Porque quando você sabe que Deus é Deus, Ele é o Deus que do nada faz tudo, não tem problema nenhum para você entregar tudo para Ele. Sabe, tem gente que pensa, não dá tudo não, deixa um pouquinho, porque senão a gente vai ficar sem nada. Tudo que Deus quer é que você fique sem nada, porque é do nada que Ele faz tudo. Do nada que Ele faz tudo. O nada é a tela em branco. O nada é a tela em branco do artista. O pintor não começa um quadro de alguém que já pintou. Ele não, precisa pegar uma tela em branco para começar. Isso é um nada para Deus. Do nada Ele faz tudo. Quer um outro exemplo? Jesus com a multidão no deserto, e aí os discípulos falaram, mestre, o povo está com fome. O que a gente faz? A gente despede o povo para comer? O que a gente faz? Falou, anda aí no arraial e vê se tem alguém tem alguma coisa de comer. E encontraram aquele garotinho, que a mãe dele mandou para ele o quê? 5 pães e 2 peixinhos. E alguém chegou para algum adulto chegou para aquela criança e falou, ei garoto, hoje você dançou. Jesus pediu, o que você tem aí nessa marmita aí? Eu imaginei, ele falou, poxa, mas minha mãe mandou para mim, gente, espera aí, eu tenho muita fome. Não, 5 pães e 2 peixes, não. A Bíblia diz que houve resistência, que ele entregou só metade, deu, 3 pães para você e 2 para mim, só para... Tudo. Para acontecer um milagre, Deus não precisava de um... Deus podia fazer um milagre com 1 pão e 1 peixe? Podia, Ele é Deus, Ele podia até fazer sem pão, sem peixe. Não fez cair do céu o maná no deserto? Só que Deus queria ensinar para a gente que para experimentar o sobrenatural, não basta uma parte, tem que ser tudo. Deus não quer uma parte sua, Ele quer tudo. É tudo ou nada, se você quiser ver e viver o sobrenatural de Deus. E aí aquele garotinho entrega tudo o que ele tem. O mestre pergunta, isso foi tudo o que vocês acharam? O mestre, foi tudo o que a gente encontrou. Ele, ok, era isso que eu queria, que agora vocês não têm nada, só que do nada que vocês têm, e esse pouquinho que está aqui, que naturalmente não vai alimentar essa multidão, desse nada eu vou fazer tudo. Pai, graças eu te dou, disse Jesus. Rendeu graças e começou a partir o pão. E a Bíblia diz que todos se alimentaram e todos se fartaram. Do nada, Ele faz tudo. Tudo. Quer um outro exemplo? Abrão, antes de ser Abraão, o que ele tinha? Uma tenda. O que ele tinha? O conforto de morar com seus pais, os seus parentes, a sua família. Se os pais não tinham morrido ainda, ele ainda não tinha sua herança. E Deus diz para ele, sai da tua tenda, sai da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Sabe o que Deus está falando? Me entrega tudo, larga tudo que você tem. Ele só tinha tenda e os parentes, e a terra que ele morava. E Deus falou o que para ele? Sai da tua tenda, sai da tua parentela. Aí Deus falou, ok Deus, tudo bem, mas para onde? Para uma terra que eu te mostrarei. Deus não falou o nome da cidade, Deus não falou o nome da terra. Deus falou, sai da tua tenda, sai da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Muitos de nós falam assim, Deus, mas qual terra? Uma terra que eu vou te mostrar. Ah, Deus, mas dá uma pista, é pertinho, interior, que eu não gosto de interior não, Deus. Interior é muito ruim. Ou eu não gosto de cidade grande não, Deus. Manda para o interior. Ele entregou tudo que ele tinha. Qual era o grande sonho de Abraão? O que ele mais queria? Um filho. O que Deus deu para ele? Um filho. Apesar da idade avançada, Deus deu para ele um filho. Aquilo era um milagre natural. Ele entregou tudo que ele tinha, experimentou do sobrenatural de Deus. Só que Abraão foi o único que não pediu uma vez, não, Deus pediu 2. Porque depois que antes para ele tudo era uma tenda, morar com os pais em um pedacinho de terra, quando ele passou a ter um filho, aquele filho passou a ser tudo para ele. E aí Deus vai e pede de novo. Porque agora Deus não queria fazer ele pai de um filho, Ele queria fazer dele pai de nações. Ele fala, me dá tudo o que você tem. Eu quero o teu filho. Abraão sabia o que Deus estava pedindo, porque ele já conhecia o processo de Deus. Deus só faz sobrenatural quando ele tem tudo.
Abraão tentou negociar, Deus, não pode ser o outro filho não, porque eu gosto muito desse aqui, Deus. Leva o outro. Ele nem questionou. Ele levou diante do altar tudo que ele tinha, que era Isaac. Colocou lá no altar. Crendo, Deus vai ter que fazer algo sobrenatural. Porque eu entreguei tudo. Deus é do tudo, é do nada que o Senhor faz tudo. Eu imagino Abraão com aquele cutelo levantado, falando, Deus, nesse momento eu não tenho nada. Tudo que eu tenho está nesse altar aqui que eu fiz para o Senhor. Deus, manifesta o teu sobrenatural e transforma o meu nada em tudo. E aí Deus age sobrenaturalmente e aparece um cordeiro. Um anjo grita do céu, Abraão, não faça isso. E aparece um cordeirinho para que ele pudesse oferecer um sacrifício, porque Deus não manda fogo para altares vazios. Do nada ele faz tudo. Por último, eu quero te falar de José. Pensa em José, uma família de muitos irmãos. Você já participou, ou talvez você tenha passado por isso, uma família de 5, 6, 7 irmãos, quando os pais que têm muitos bens morrem, a briga que é pela herança? Já participou, já viu alguma história assim? Às vezes o pai tem muito dinheiro, mas tem 5, 6, 7, 8 filhos. Quando vai vendo, no final das contas, sobra para cada um. Poxa, só isso aqui, não dá nem para passar no McDonald's. José, tudo que ele tinha na sua vida seria, talvez, uma porção, uma parcela na herança dos seus pais. E aí, José fica sem nada. Nem a capa que ele tinha, que a sua mãe tinha feito para ele, nem a capa, ele pôde ficar com ela. Foi vendido como um escravo. Escravo naquela época normalmente ficava nu. Tinha nada. José, ele tinha apenas a visão que Deus deu para ele, uma visão sobrenatural. Ele teve uma visão sobrenatural. Só que para esse sobrenatural se materializar na vida de José, primeiro foi preciso que ele ficasse sem nada. E depois que ele estava sem nada, Deus começou a fazer tudo na vida dele. O que um dia, talvez a maior expectativa dele fosse ter uma parcela na herança dos seus pais e dividir com seus irmãos. Lá na frente, o que Deus tinha feito com ele, estavam os seus pais e os seus irmãos ajoelhados aos seus pés, pedindo um pouquinho de comida. Sabe por quê? Porque todas as riquezas daquela nação estavam nas mãos de José. Você está entendendo o que Deus fez? Deus falou assim, José, quanto você acha que vai ser a tua herança com teu pai? Ah, Deus, eu acho que vai dar, dividindo aqui cada irmão, fulano, Zezinho, isso aqui. Ah, vai sobrar uns 15 mil para mim. Tá bom, então José falou o seguinte, me dá esses 15 mil, que eu vou colocar na sua mão todas as riquezas da nação mais poderosa desse tempo nas tuas mãos para você governar. Porque eu sou Deus que do nada eu faço tudo, mas comigo é tudo ou nada. É tudo ou nada. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. 2 Crônicas 16:9. Estamos caminhando para encerrar. 2 Crônicas 16:9. Diz assim, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração. Tem uma versão que diz, os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. E a versão que eu mais gosto diz, os olhos do Senhor percorrem toda a terra, em busca de um coração que seja totalmente seu. Diga, totalmente seu. Sabe o que é legal desse versículo? A conjugação dele. Porque a Bíblia não diz, os olhos do Senhor percorriam toda a terra. Não diz, os olhos do Senhor, está no presente, os olhos do Senhor percorrem toda a terra em busca de um coração que seja totalmente seu. Totalmente seu.
Quantos aqui já conheceram o pastor Walter de Oliveira? Já esteve aqui na nossa igreja? Pastor Walter de Oliveira ensinou uma das lições que eu mais gosto. Você deve lembrar, que diz assim, ó: tudo só é tudo quando é tudo. Porque se não for tudo, não é tudo. Tudo só é tudo quando é tudo. Tudo, 100%. Eu assinei um contrato com você e falei: olha, eu vou te dar 100 mil reais por esse terreno que você tem. Você, ok, é um valor justo, negócio fechado, te assinou o contrato, temos um acordo, 100 mil reais. No dia de pagar eu chego para você e falo assim: pastor Joselito, estava pensando bem? Olhei aqui a terra e, poxa, pensando em te pagar só 70 mil. O que o senhor me diz? Não, né? Você assinou aqui. Você quer quanto, pastor? Quer os 100 mil? Ele quer os 100 mil, quer tudo. Tudo que a gente combinou. Ah, pastor, tá bom, vai, você é durão na negociação, vou te dar 80 mil. 80 mil a gente não fala mais nisso, a gente fecha o negócio aqui agora, bota 80 mil na sua mão, carro forte está ali, vou esperando. Aceita, não? Não, porque ele quer tudo. Ele quer os 100 mil. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra em busca de um coração que seja totalmente seu. Totalmente dele. Deus, vamos fazer o seguinte: você fica com 80%, eu fico com 20%. Ah, tá bom, Deus, vai, 90% o senhor fica com... Eu só fico com 10% aqui, Deus. Só isso aqui que eu não quero abrir mão, que eu gosto muito. Eu gosto muito disso aqui, Deus. Totalmente dele. O que diz a palavra? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração. Deus não trabalha com sociedade, com Ele é tudo ou nada. Ele não quer uma parte da sua vida, Ele quer você por inteiro. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se tiver parte sua e parte dele, de quem é a glória? Quando ele tem a sua vida por inteiro. Quando as pessoas ao teu redor souberem que, caramba, não tinha nada, e agora? Elas vão glorificar aquele que deve ser glorificado, que é o Senhor, Deus poderoso, Deus de toda a terra, de tudo e de todos. A glória é dele. A glória é dele. Quando nós ficamos com nada, quando nós entregamos tudo para ele, então a gente tem um ambiente propício para que Deus possa agir, para que a gente possa manifestar e vislumbrar e desfrutar do sobrenatural de Deus nessa terra, porque Ele é o Deus que do nada faz tudo. Quando não havia nada no universo, nada, apenas uma escuridão imensa e um vácuo, ao som da sua voz, tudo foi criado, inclusive eu e você. Disse Deus: haja luz e houve luz. Disse Deus: haja dia e noite, houve dia e noite. Disse Deus: haja mar, haja terra, hajam os animais do céu, hajam os animais terrestres, hajam os animais que vão ficar debaixo do mar. Tudo, 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 tudo foi criado ao som da sua voz. Mas onde não havia nada. Nada. Deus nessa noite, nesses 40 dias, nesse tempo, Ele nos convida para ir mais profundo. Para ir mais profundo. E mais profundo. Até que a água cubra as nossas cabeças. E nós não temos mais controle de nada. Simplesmente o Espírito Santo nos conduzindo segundo a sua perfeita, boa e agradável vontade nessa terra. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. E ainda com seus olhos fechados, eu queria que você só se concentrasse na minha voz. Porque o final dessa história de Elias, em 1 Reis 16, diz que quando Elias
colocou, fez o seu altar, os profetas de Baal fizeram o seu altar também. Ele falou: bom, agora vocês clamem aí ao Deus de vocês. Eles colocaram as pedras, eles colocaram o sacrifício e começaram a clamar por Baal. Começaram a clamar por Baal. E Elias zombou dele e falou: olha, gritem mais alto, talvez ele esteja ocupado, talvez ele esteja fazendo as suas necessidades. Ele começou a zombar dos profetas de Baal. E passou toda a tarde. Então Elias falou: agora é a minha vez. E Elias preparou o altar, colocou as pedras. Elias colocou o sacrifício, porque Deus não manda fogo em altares vazios, em altares sem sacrifício. Colocou o sacrifício. E aí Elias falou assim: me tragam água. Só o que Elias? Você quer? Eu quero água. Porque no reino de Deus o que faz pegar fogo não é gasolina, o que faz pegar fogo no reino de Deus é água. Água é a palavra. Quanto mais cheio da palavra de Deus você for, quanto mais cheio da palavra você estiver, mais você vai incendiar todos os lugares aonde você passar. E jogaram água, e Elias diz: não, eu disse muita água, eu quero que vocês molhem tudo. Molhem essas pedras, molhem esses gravetos, molha tudo. Porque é onde o ambiente mais encharcado da palavra, quando estiver, mais rápido, meu Deus, vai fazer lamber esse fogo. E aí a Bíblia diz que Elias fez uma oração ao Senhor. Ele não gritou, ele não ficou várias horas clamando, ele só fez uma oração. Falou: Deus, manda o teu fogo. E a Bíblia diz que quando Deus mandou o fogo não consumiu só o sacrifício, ele consumiu o sacrifício, ele consumiu as pedras, ele lambeu os gravetos, ele lambeu até a água que tinha lá, lambeu tudo. Assim vai ser na sua vida. Assim vai ser na sua vida. Tudo. Nosso Deus não trabalha com metade. Ele não faz trabalho que deixa pelo meio do caminho. Deus, quando faz a obra, Ele faz a obra completa. Ele só precisa de um coração disponível. Ele não precisa de nada que você tem. Ele só precisa de você por inteiro. Por inteiro. E vazio, para que Ele possa te encher. Para que Ele possa te encher.